porquê da minha preocupação e da gente estar aqui hoje discutindo esse assunto sobre atividades físicas ou a prática de esportes nessas altas temperaturas que a gente vem sofrendo nesse último mês. Goiânia já é uma cidade muito quente, mas que nesses últimos 30 dias nós tivemos algumas ondas de calor aí com temperaturas passando acima dos 40 anos. Então, dos 40 graus, né? Me citar antes, o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, é o meu mais velho, e ele faz parte de uma equipe de futebol aqui de Goiânia, a VIP Sports, que é coordenada pelo professor Almir, que é o treinador da equipe, que treina os garotos. E esses garotos, eles participam, né, de alguns campeonatos federados aqui em Goiânia, né? Principalmente campeonatos organizados pela Federação de Futsal, que tem o seu presidente, o seu José Maria Martins, e da Federação de Futebol do Salão, que é presidido pelo seu Marcelo Macedo. E dos últimos 15 dias, eu não deixei meu filho, né, participar de alguns jogos desses campeonatos, porque esses jogos estavam marcados aos finais de semana, Juliano, em horários entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde. Então, com jogos, né, meu filho participa da categoria sub-12, ele tem 11 anos, mas crianças com 10, 11, 12, 13 anos jogando entre 11 e 2 horas da tarde, quer dizer, nos horários mais quentes do dia. E eles treinam em horários das 4, 5 horas da tarde durante a semana, então eles não têm nenhuma adaptação em relação a esse horário. E o professor Almir, como eu não estava deixando meu filho ir por preocupação em termos de saúde do meu filho, o professor Almir, a gente conversando muito sobre isso, ele falou, Luciano, olha, eu venho tentando, junto às duas federações, a marcação dos horários desses jogos, porque são crianças que não têm uma adaptação como um adulto nessas temperaturas mais altas, e eu fico extremamente preocupado, porque vários pais já me relataram, e durante os jogos, né, que ocorreram, crianças se sentindo mal durante os jogos, com tonturas, com náuseas, com vômitos, e após as partidas também referindo a algum tipo de mal-estar. E eu fico extremamente preocupado, Juliano, porque assim, é uma situação que essas crianças elas estão em risco, né? Porque o risco maior de você praticar um esporte numa temperatura muito alta, aí acima dos 40, 42 graus, e principalmente em Goiânia, que é uma cidade com uma umidade relativa do ar muito baixa, o risco de desidratação é muito grande, podendo levar aí a um mal-estar grande em relação à desidratação. Então, a criança pode ter vômito, náusea, crises convulsivas, alguns tipos de arritmia, podendo até levar ao óbito, à morte súbita, né? Então, o professor Almir tentou várias vezes junto à federação, nesses finais de semana onde tivemos essas ondas de calor, né, com temperaturas maiores, a remarcação para horários ou mais cedo ou mais no final da tarde, e a resposta que ele obteve das federações é que não seria possível a remarcação, e os jogos ocorreram nesse horário. Então eu gostaria muito aqui de, né, usando do espaço que a Rádio Bandeirantes dá, uma rádio que tem uma preocupação muito grande com o esporte de forma geral, uma resposta desses dois presidentes, né, do porquê da não remarcação nessas situações extremas de temperatura com crianças que têm um organismo ainda em desenvolvimento, que não tem uma adaptação como um adulto. A gente vê nos jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Goiano, as paradas técnicas, né, durante os jogos, para poder fazer hidratação, uma preocupação já com essas altas temperaturas, e nas crianças, que são pessoas que estão mais expostas a ter algum mal súbito, não ter, assim, às vezes, a compreensão e o bom senso de se marcar horários de jogos em horários em que a temperatura vai estar um pouco mais amena. Então, assim, é uma coisa que me traz muita preocupação, porque no Brasil, muitas vezes, né, as providências só são tomadas depois que às vezes acontece algum tipo de tragédia. Então, quer dizer, será que eu tenho que esperar uma criança de 10, 11 anos ter um mal súbito, né, ter que ser hospitalizada, correndo um risco, às vezes até de ir a óbito, para depois se chegar à conclusão de que realmente os horários não eram adequados, né, deveríamos fazer os jogos em outros horários. Então, assim, é uma situação, na minha concepção, um absurdo, e que eu não vejo justificativa plausível para se marcar e se manter esses jogos nesses horários. O risco maior aqui é que o indivíduo ele perde muito líquido pela evaporação, né? Um tempo muito seco acaba tirando o líquido do organismo das crianças, levando a uma desidratação extrema,
E a desidratação extrema pode levar a crise convulsiva, a arritmias cardíacas, inclusive a morte. E assim, aí a minha pergunta é, será que tem algum médico, é consultado algum médico por essas federações para poder perguntar se é seguro marcar horários de jogos para criança entre 9 e 10 anos até 14 anos, entre 11 da manhã e 2 da tarde? Você imagina, Juliana, se você tem um filho de 10 anos, está marcado um jogo às 13 horas. Como é que essa criança vai se alimentar? Se ela vai com o estômago cheio do almoço, ela vai passar mal. Se ela vai em jejum, ela vai passar mal. Então, assim, não tem, assim, ao contrário de um jogo profissional, que às vezes você adiar um jogo, você tem envolvido vários aspectos ali, como transmissão do jogo pela TV, patrocinadores, né, calendários sem datas para remarcação de jogos. Isso sendo, no profissional, você ainda às vezes, você adia uma partida numa condição às vezes extrema. Agora, qual é a justificativa para as federações não poderem remarcar esses jogos ou marcar esses jogos em horários com temperaturas mais amenas? Eu não consigo entender, então eu queria a resposta disso, porque, volto a repetir, será que vamos ter que ter uma tragédia com o filho de alguém para só depois se tomar os devidos cuidados com esses jovens atletas? Bom, eu estou conversando com o Dr. Luciano Gualberto, cardiologista, uma referência na medicina em Goiás, no centro-oeste do país, médico do esporte, né? E ele está falando de um assunto delicado para você que é pai e acompanha teu filho na escolinha. Esse horário, né, maluco aí de 1 da tarde, 2 da tarde para a prática do esporte, 11 horas da manhã para as crianças de 8, 14 anos de idade. Você acha que um trabalho de conscientização, isso pode mudar, porque já que não teve resposta nenhuma de quem organiza esse tipo de evento, hein, doutor Luciano Gualberto? Com certeza, eu acho que os pais, né, têm que se mobilizar e justamente como o professor Almir lá, que é o responsável pela equipe que o meu filho joga, ele tem essa preocupação. Eu acho que também os clubes, né, de futebol da capital, Goiânia, Vila, Atlético, Goiás, que participam desses campeonatos, né, juntamente com os pais, digamos, pressionarem as federações para que isso seja corrigido, que esses jogos sejam marcados em horários com temperaturas mais amenas, porque assim, é diferente, Juliano, você ir para o clube com seu filho de 10, 12 anos e chegar lá, jogar uma bola, jogar um vôlei, um futevôlei ali com uma temperatura às vezes mais alta, mas ali a intensidade do jogo é menor, a qualquer momento você pode parar para fazer uma hidratação. Se você tiver uma criança reclamar de algum mal-estar, você interrompe naquele momento a atividade esportiva e a criança às vezes não vai ter o maior problema. Agora, nós estamos falando de jogos, de competição, e essas crianças hoje, elas têm uma competitividade muito grande. Então, dentro do campo, elas vão correr, vão dar o máximo, vão tentar se esforçar ao máximo. E, assim, nesse tipo de situação, onde você não tem um controle adequado do que está sendo feito em relação ao esporte, numa temperatura de 40, 41 graus, com uma pessoa de 13 anos, onde o seu próprio organismo ainda não está, de certa forma, fisiologicamente maduro para poder tolerar aquela temperatura, a gente realmente expõe essas crianças a um risco muito grande. Então tem que ter uma conscientização dos pais. Muitas vezes, se tiver uma condição muito quente, realmente não participar do jogo, porque assim, ou os pais vão tomar alguma atitude e de certa forma pressionar junto com os clubes a federação, ou então nós vamos a qualquer momento. O verão oficialmente só começa a partir do dia 20 de dezembro, mas acredito que os campeonatos devem se encerrar agora até dezembro, mas a partir de janeiro, fevereiro, onde a gente ainda vai estar com altas temperaturas, esses campeonatos vão ser retomados. E eu espero, né, que as federações, que eu acredito que tanto o seu José Maria Martins da Federação de Futsal e o doutor Murilo Macedo do futebol de salão, eles com certeza são pessoas responsáveis, eu não posso duvidar disso, que provavelmente têm filhos, às vezes até dessa idade, então eles sabem da preocupação que é com as nossas crianças. Então eu acredito que através desse espaço que a Rádio Bandeirantes está nos proporcionando, então agradeço mais uma vez a você, ao Joãozão, a toda a equipe aí da rádio, quer dizer, que a gente possa, aguardamos, né, uma resposta das duas federações para que a gente possa ter, provavelmente a partir
partir dos próximos campeonatos ou dos próximos jogos, se ainda tiver algum ainda para ser realizado esse ano, que a gente tenha a possibilidade de realmente agendar em horários onde essas crianças não vão estar num risco extremo. O senhor não deixou teu filho ir para o jogo, né? No relato até do professor Almi, que é professor do teu filho, que tem quantos anos, doutor? Ele tem 11 anos, Gabriel. É o Gabriel, que é filho do doutor Luciano Gualberto, está batendo um papo conosco e alerta para algo muito importante de temperatura extrema aqui na nossa área pela Bandeirantes Especial deste sábado. A recomendação que o senhor passa, nesse momento tem muitos pais que nos acompanham no FM, na Rede Mundial de Computadores, mães também que levam seus filhos, né, para as escolinhas. Que recomendação que o senhor passa nesse momento? E claro que a Bandeirantes vai atrás também, né, de resposta, né, das federações envolvidas que organizam essas competições. Mas que orientação, né, que o senhor passa, em especial para esses pais, nesse momento, que nos acompanham aqui na Bandeirantes, doutor Luciano Gualberto? O cuidado, Juliano, que nós temos que ter com os nossos filhos, principalmente de forma geral, né, primeiramente, nessas condições, às vezes temperaturas, às vezes algum final de semana com temperaturas aí 38, 39, 40 graus, evitar, né, de certa maneira, atividades físicas competitivas nesses horários, entre 10 e 14, 15 horas, né? Em caso da criança, às vezes, ir para uma atividade física recreacional, um clube com a família, a preocupação com a hidratação, né, é fundamental, principalmente, como eu disse, em Goiânia é uma cidade com a umidade relativa do ar muito, muito baixa, então a rapidez em que as crianças, principalmente, mesmo nós adultos temos que ter essa preocupação de desidratação é muito grande, então se hidratar o tempo todo com líquidos, água ou de preferência água, um suco, mas assim, ter essa preocupação. E no caso de pais, né, que têm filhos que participam de eventos esportivos, numa situação de temperatura muito extrema, realmente conversar com o treinador da equipe, ver se realmente é possível remarcar os jogos e, de certa forma, o ideal era não participar, como eu fiz com o meu filho. Eu não deixei ele ir. Os jogos acabaram acontecendo porque não teve como remarcar. Então, tem inclusive relatos de pais, de crianças que participaram desses jogos, que as crianças tiveram, como eu disse no início, um mal-estar durante e após o jogo. Então, quer dizer, são situações que realmente o ideal, 1h da tarde, 11 horas da tarde, com temperaturas de 40 graus, uma criança de 11, 12 anos, 10 anos, o ideal é que realmente não tenha o jogo. Porque é muito risco de uma criança assim ter um mal súbito e, às vezes, o pior acontecer. Mas, de certa forma, em Goiânia, tentar se hidratar o máximo possível, né? Sempre vestir roupas mais leves, com cores mais claras, uma alimentação mais leve, se a criança for participar de algum tipo de atividade física, para justamente evitar essa possibilidade de um mal súbito por uma desidratação extrema. E esses jogos que alguns pais relataram, hidratação, né, mal-estar, esses jogos continuaram? Eles continuaram. As crianças no intervalo às vezes relatam que estão sentindo mal, aí acaba trocando, porque esses jogos acabam tendo assim uma rotatividade muito grande, né? As crianças que estão no banco acabam entrando nos jogos, então a criança é substituída, entra um outro menino e às vezes depois do jogo a criança relata uma moleza, uma fraqueza muito grande, que são sinais de uma criança desidratada, né? Um organismo que não tem uma condição clínica e fisiológica de, digamos assim, absorver e se adaptar a essas temperaturas mais altas durante uma atividade física competitiva. Então, graças a Deus, eu pelo menos não tenho relato de um mal-estar mais grave em que ocorreu algum tipo de hospitalização, mas o risco ele é real de acontecer. Então, é por isso que, assim, que eu acho que eu não consigo entender numa categoria sub-10, sub-12, qual seria a justificativa de não se remarcar um jogo, ou que já se marcasse os horários dessas categorias
é para horários mais tarde ou no começo da manhã. Agora, hoje são muitos clubes, né, muitos times que às vezes participam de um campeonato. Eu não sei como que é a tabela desses jogos, mas assim, nada justifica você colocar uma criança de 10, 11, 12 anos para se jogar às 11, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, nessas temperaturas que nós estamos tendo atualmente. Porque isso é pedir para acontecer em algum momento uma tragédia. E assim, é o que eu digo, qual que é o preço, né? Você pergunta para quem é pai, qual é o preço da vida do seu filho? Isso não tem preço. Então, assim, realmente assim, é uma preocupação muito grande, e eu conto muito com vocês aí, sempre admiro muito o trabalho que é feito aí na rádio, de responsabilidade, com coerência em todos os assuntos, todas as áreas aí que vocês abordam aí do esporte, e realmente esse assunto é um assunto que me preocupa muito.